nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós honramos o Senhor, Pai. Por isso estamos aqui para te louvar, para adorar o Senhor, para engrandecer ao Senhor, Pai. Te peço, se faz presente em nosso meio, venha ao nosso meio, fala aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor tem algo a nos ensinar nessa noite. Sabemos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Por isso que os nossos corações estejam abertos, totalmente abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações ao Pai do Senhor. Hoje é nosso primeiro culto de missões depois de um longo período de quarentena. E nosso tema é Nossa Missão é Amar. E nada mais importante do que começar falando sobre o amor de Deus, que é a maior prova de amor que nós como cristãos temos. E como diz a palavra do Senhor em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior prova de amor que nós temos e que nós devemos seguir. Então, como nossa missão é amar, vou ler aqui em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30. Amém? Que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Glória a Deus. O Senhor ele deixou 2 mandamentos que devemos seguir todos os dias. Deixou outros também, mas esses 2 são os principais. E devemos amar a Deus. E a partir do momento que a gente ama a Deus, a gente ama o nosso próximo. Mas quem era o nosso próximo? O Senhor, quando ele recebeu essa pergunta, ele contou a parábola do bom samaritano. Que antes para os judeus existia uma rixa entre samaritanos e judeus. E esses são os nossos próximos. Olhe para o seu lado, você vê, este é o meu próximo. Se a gente for na rua, a gente vê uma pessoa, a gente vai saber, este é o meu próximo. E nossa missão é amar cada um deles, segundo o mandamento do Senhor. E que a gente possa, a cada dia mais, praticar esse amor. Porque a gente sabe que no mundo tem tantas pessoas que precisam do amor do Senhor. E que nós devemos passar esse amor. Porque nós temos o dever de ser um só diante de Deus, um só corpo, um só povo. E nossa missão é amar o nosso próximo, é amar cada pessoa, e sem julgar, porque o Senhor fala que não julgueis para que não sejais julgados. Então não devemos julgar ninguém e amar com o amor de Jesus, porque é possível. Amém? Então vamos declarar, temos que ser um como o Pai em Cristo. Amém? Glória a Deus. Amai-vos uns aos outros.
ser um sim com o Pai, um só povo, uma só nação, servindo ao único Deus verdadeiro, amém? Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para Caleb. Nosso tema do mês hoje, o país que nós devemos orar neste mês. A gente ficou com o Brasil para orar e clamar, e ele vai nos trazer algumas informações muito pertinentes, amém? Para orarmos. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Minha mãe me incumbiu, né? Pastor Isabel. Incumbiu-me de falar sobre um pouco sobre essa ideia de falar sobre um país, né? E falar um pouco sobre como é que é o evangelho naquele país. E nós estamos falando do Brasil. E aí, falar a respeito do Brasil, no que diz respeito à evangelização e ao cristianismo, assim, o Brasil, aí eu vou apresentar o Brasil, de modo geral, nós todos moramos nele, conhecemos ele, mas sim, de modo geral, né? O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. A religião no Brasil é bastante diversificada, mas assim, a Constituição prevê que a religião no Brasil ela seja... Vamos lá, a Constituição prevê que a liberdade de religião e a igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um Estado laico. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa geralmente livre no país. Segundo o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa, de 2005, elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, a relação geralmente amigável entre religião contribui para a liberdade religiosa no Brasil. O Brasil é um país religiosamente diverso, com tendência à mobilidade entre as religiões, ou seja, as pessoas podem mudar, né, de uma religião para outra, e as religiões elas exercem influências umas nas outras, né? As religiões elas têm elementos que são de outras religiões também. Enfim, pesquisa da Folha aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. E ainda de acordo com o levantamento, as mulheres representam 58% dos evangélicos e nos católicos são 51%. Essa pesquisa foi uma pesquisa realizada no final do ano passado, né? As outras porcentagens é dividida em outras religiões, mas principalmente as religiões de matriz africana, que aí se divide entre o candomblé e a umbanda, e o espiritismo. Apesar desse cenário, e aí a gente falar do Brasil ser um país que tem muitos evangélicos, muitos cristãos, ainda há alguns povos que não foram alcançados pelo evangelho, né? Aí um dos primeiros são os povos indígenas, que segundo Lidório, há cerca de 106 etnias, sem representação missionária entre elas, e a maioria fica no norte e nordeste do país. Aí vale ressaltar assim, que nos últimos momentos, esses últimos 2 anos, esse último ano especificamente, a população indígena ela tem ganhado esse destaque no cenário nacional, porque por alguns conflitos, algumas disputas, né? E essas disputas elas principalmente envolvem também grupos evangélicos que têm essa ideia de pregar, de evangelizar, né? De evangelização. E também há outras disputas envolvendo outros direitos. E aí sim, essas disputas elas nos despertam para orar para esses povos, para que o Senhor venha dar sabedoria no relacionamento da população como um todo com esses povos, né, de modo geral. Tem as comunidades ribeirinhas também, que elas são em torno de 37 mil comunidades na bacia do Amazonas e 10 mil delas não têm igreja. Tem os ciganos também, que são cerca de 700 mil ciganos no Brasil, espalhados por grandes e pequenas cidades, em acampamentos, e apenas 1% professam a fé cristã. Há o povo sertanejo também, que é aqui já no Nordeste, né? Que embora nos últimos 10 anos, muita coisa tem sido feita na região, ainda há um grande número de assentamentos sem a presença evangélica. Também as comunidades quilombolas, que são cerca de 3.500 no Brasil, reconhecidas, e estima-se que cerca de 600 ainda não têm uma presença evangélica. E imigrantes, que eles são em sua maioria em cidades como São Paulo, Brasil, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. São cerca de 300 mil pessoas que vieram de 100 países aproximadamente. E dentro desses 27 desses países que vieram imigrantes para o Brasil, não há liberdade de pregação religiosa, de pregação evangélica especificamente nesses países, né? Muitos países no mundo, ser cristão, ou ser evangélico, ou ser protestante, ou ser católico, ou de qualquer religião de origem cristã,
é crime, você pode morrer por causa disso, entendeu? E tem o grupo também dos portadores de deficiência, que muitos deles são brasileiros, nasceram aqui, mas cerca de 1% dessa população são cristãos. Dos 9 milhões de pessoas, 1% são evangélicos. Ou seja, é um grupo assim que a dificuldade não é a sua constituição cultural, mas é simplesmente a dificuldade de comunicação mesmo, né? Que é um grupo que nós, evangélicos cristãos, devemos, de certo modo, nos preparar para atender essas pessoas, né? E tem os grupos dos muito ricos e os grupos dos muito pobres, que é assim, é uma situação tanto até peculiar isso, né? Mas as pessoas muito pobres, extremamente pobres, e essas pessoas extremamente ricas, muito ricas, elas também não têm esse acesso muitas dessas populações não são cristãs ou não têm acesso ao cristianismo. De algum modo, é assim, né? E é um povo que a gente também tem que, como cristão, deve ter cuidado. Enfim, é isso aí. Aí, como visto, apesar de sermos um país em que o evangelho tem total liberdade de manifestação e, além disso, tem crescido em expressão, importância e impacto no cenário nacional, para além de termos grupos dentro de nosso território que não tiveram, para além disso, nós temos grupos dentro do nosso território que não têm acesso e ao evangelho, e a igreja também, de certo modo, ela vem sofrendo ataques, né? A Igreja de Jesus no Brasil, a partir da liberdade que tem e da influência que tem, vem se envolvendo nos últimos anos em uma série de conflitos que, de algum modo, tendem a escandalizar o evangelho e ir de encontro à palavra de Deus. Esse escandalizar o evangelho, ele acaba sendo ido de encontro à palavra de Deus, que a Bíblia diz para nós nos instrui a não escandalizarmos como cristãos, como servos dele, né? E diante desse cenário, nunca foi tão necessário que o cristão brasileiro busque desenvolver o amor de Cristo em si, na busca de cumprir o mandamento que o Senhor Jesus de amor ao próximo, né? Cumprir esse mandamento de amar ao próximo e levar a palavra do Senhor às pessoas que necessitam. Amém? De povos e grupos e pessoas que precisam do nosso amor, do amor de Cristo que é mostrado através de nós, daqueles que servem ao Senhor. Então a gente tem essa missão, amar todos eles. E por mais que muitas vezes a gente não consiga alcançá-los lá onde eles estão, a nossa oração alcança eles, porque Deus ouve a nossa oração e age porque nós oramos na vida dessas pessoas. Então a gente pode clamar, a gente pode pedir para o Senhor sarar a nossa nação, em todas as áreas que precisam ser saradas, em todos os povos que precisam conhecer Jesus. O Senhor Jesus, Ele olhou para a nossa nação, olhou para nós e nos amou, Ele nos ama. Então Ele ama nós que somos servos do Senhor e aqueles que ainda não servem a Ele. Mas a gente pode clamar para que eles também possam conhecer o Deus de amor que nós conhecemos. Amém? Vamos clamar para nós amarmos também. Chega de olhar para mim, aleluia,
Deus presente para nós. Amém? Glória a Deus! Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por essa preciosa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa do Senhor, né? Hoje é o nosso culto de missões, né? E a gente está aqui para falar do amor do Senhor, né? Do amor de Deus para com todos nós, sem exceção, né? A grande obra do Senhor Jesus Cristo foi por amor das nossas vidas, né? Eu costumo falar que eu penso que Jesus lá no Calvário, ele pensava em cada um de nós nominalmente, pensar em cada um de nós pelo nome, né? Eu imagino que ele olhava, porque ele tem esse poder, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele conhece o futuro, ele conhece o passado, ele vê tudo, ele sabe tudo, né? Então me permito crer que ele via cada um de nós, ele sofria lá por amor a todos nós, dando a sua vida por amor a nós. Então nós temos razões para estarmos alegres com o Senhor, mas não podemos dizer assim que devemos estar totalmente alegres, porque nós vimos aqui hoje alguns povos não alcançados, isso só falando de Brasil, né? Só falando de Brasil, só falando da nossa realidade aqui. E se a gente expandir o nosso olhar pelo mundo afora, existem muitas, mas muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E o que nós temos feito, né? Qual tem sido a nossa contribuição, tá bom? Mas nós, na sequência, eu vou voltar para falar, mas nós vamos recolher dízimos e ofertas. A Apolo vai louvar ao Senhor. Nossa irmã diaconisa Corina, por gentileza, recolha os dízimos e ofertas dos irmãos, contribua na obra do Senhor, contribua na obra do serviço do Senhor e cumpramos a nossa tarefa, né? Aquilo que está ordenado pelo Senhor a nós, suprirmos e mantermos a obra do Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas são mandamentos da palavra do Senhor, não é opcional para nós não, nós somos sustentados pelo Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé, é Ele que nos dá o emprego, Ele é o trabalho, é o sustento, a renda, vem do Senhor. Se Ele fechar a porta, ninguém abre, né? Então a gente não pode negligenciar nessa questão também não. Eu já falei aqui, e louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs, nesse período de pandemia, né, tiveram a sua preocupação, né? Pastor, o meu dízimo, pastor, isso aqui é oferta, pastor, como é que eu faço para entregar o dízimo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você por sua fidelidade ao Senhor, continue permanecendo firme no compromisso com o Senhor. Eu já falei aqui, ninguém perde a salvação porque deixou de dar 10 ou 20 ou 100 ou 500 ou 1.000 reais de oferta ou de dízimo, não é por isso não. Perde a salvação é por causa da desobediência. Porque para Deus não importa se o valor é 10 reais ou se é 10.000 reais. Para Deus não faz diferença. Deus pode colocar na obra dele o valor que ele quiser. Ele usa quem ele quiser para abençoar a obra dele no sentido financeiro. Agora nós temos a responsabilidade como povo de Deus, como crentes, como servos do Senhor. Então a gente não pode negligenciar isso não, porque é mandamento da palavra de Deus. Amém? Os irmãos, contribua com seus dízimos, com as suas ofertas, segundo a sua possibilidade no dia de hoje. Amém? Vamos louvar com a Apolo louvando ao Senhor. Pai já falou um tanto de coisa aí, mas eu vou falar sobre a canção que a gente vai dizer, vai louvar. Fala sobre, tem por título Nardo. O Senhor tem poder para curar, o Senhor cura, o Senhor salva, e o Senhor vai ao encontro de enfermos, doentes, e Ele usa nós como instrumentos dele para fazermos isso, como já foi divulgado aqui, como foi falado nas canções, como o irmão Caleb foi usado também para falar. Então, deixemos ser usados pelo Senhor e permitamos que venhamos ser cheios da unção do Senhor, do nardo do Senhor, para que possamos levar a outras vidas. Amém? Sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os enfermos, Ele
Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, é bom demais a gente sentir a presença de Deus, né? A gente está no local, não importa se estamos em um grupo pequeno ou um grupo grande, se estamos sozinhos, não importa. Sentindo a presença de Deus é algo maravilhoso para a nossa alma, é algo revigorante, fortalecedor, encorajador, animador. Louvado seja o nome do Senhor por sua misericórdia e bondade para conosco, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 15, vamos ler no versículo 12, louvado seja Deus, para alguns instantes de reflexão na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, bendito é o nome do Senhor Jesus, versículo 12, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo 12, o versículo 13, o versículo 14 também, depois a gente dá um pequeno salto na leitura e vamos ler o 17. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, te agradeço uma vez mais por estar na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui conosco, por aqueles também que nos acompanham pela internet. Que o Senhor abençoe a vida de todos, Pai, no nome de Jesus. Continue a falar aos nossos corações segundo a tua vontade, segundo o teu propósito para com cada um de nós. Fica conosco, sê conosco agora e sempre. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é característica principal do cristão, né? É marca registrada nossa, estabelecida pelo Senhor Jesus, condicional de sermos conhecidos e reconhecidos como discípulos dele, se nos amarmos uns aos outros como ele nos amou, né? Porque nós estávamos acostumados assim, nós temos que amarmos uns aos outros, né? Ou amar o próximo como a si mesmo, né? Mas Jesus, ele vai lá e ele eleva o nível do amor. Ele diz assim, que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. Aí o nível agora subiu, o nível está muito alto. E aí, para a gente refletir sobre nós mesmos, como nós temos nos comportado neste quesito amar, no quesito de amar o nosso próximo. Nós hoje estamos falando com relação à nossa nação, e com especificidade às pessoas que não são conhecedoras da palavra de Deus, aqueles que não conhecem a Jesus como nós conhecemos, aqueles que não sabem das verdades que nós sabemos, aqueles que não têm a esperança que nós temos, aqueles que não estão aguardando o que nós estamos aguardando, aqueles que não têm as mesmas expectativas que nós temos. Nós estamos aguardando o Senhor, nós esperamos o Senhor para qualquer momento. Nós temos uma esperança gloriosa de um céu maravilhoso, de um céu glorioso, de um céu onde nunca mais sentiremos dores, nunca mais sentiremos tristeza, nunca mais teremos perdas nenhuma, nunca mais teremos angústias nem dores. Lá não teremos morte, lá será vida, vida abundante, lá será alegria, alegria abundante, lá será felicidade, felicidade abundante, lá será paz, paz abundante, na presença do Senhor, junto com Ele por toda a eternidade. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm essa esperança, que não estão com essa mesma esperança que nós, que não acreditam nas mesmas coisas, no mesmo que nós acreditamos, e muitas delas porque não ouviram ainda, muitas delas porque ainda não foram alcançadas, muitas delas ainda não ouviram falar do mais poderoso nome que existe, que é o nome do Senhor Jesus. É o nome libertador, é o nome restaurador, é o nome transformador, é o nome vivificador, é o nome do Senhor Jesus. E nós somos quem? Quem somos nós?
nós somos os mensageiros dele. Nós fomos enviados por ele. Sim, nós fomos enviados. Ele falou isso para os discípulos. Como ele veio do Pai, ele disse assim, como ele veio do Pai, ele disse para os discípulos, agora eu também envio vocês. Né? E ele não chegou a dizer que enviava os discípulos como ovelha no meio dos lobos. E nós somos quem? Quem somos nós? Nós somos discípulos de Jesus. Hoje não temos mais Pedro, nós não temos mais André, não temos mais Tiago, não temos João, não temos os 12 lá, não temos Paulo, não temos Lucas, não temos esses aí não, eles já fizeram a parte deles. A parte deles já foi feita, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Não podemos contar com aqueles irmãos que Jesus já levou para o céu, não. Ele não está contando mais com esses, não. Esses daí a tarefa, a missão deles já cumpriram, já foi realizado, já terminou, já encerrou. Mas nós não, nós ainda estamos aqui. E de que maneira nós queremos encerrar a nossa trajetória aqui? De que maneira nós queremos encerrar a nossa passagem aqui? Conhecendo o que nós conhecemos e sabendo o que nós sabemos. De que maneira nós vamos encerrar? Ou vamos encerrar a nossa trajetória aqui como um grande empresário, um grande fazendeiro, um grande médico, um grande advogado, um grande juiz, um grande professor, um grande engenheiro. Para quê? O que é que isso vai nos redundar na eternidade? Em termos de sermos recompensados pelo Senhor. É preciso nós ponderarmos. Não somos contra ser bem-sucedido na vida, não, de forma nenhuma, pelo contrário, de jeito nenhum, nós não somos contra isso não, de maneira alguma. Mas eu quero falar o seguinte, essas coisas não são mais importantes. Nós não estamos aqui para sermos isso. Nós não estamos aqui para sermos um médico famoso, um juiz famoso, um professor famoso, um engenheiro famoso, um empresário famoso, um fazendeiro famoso. Não, nós estamos aqui para sermos o quê? Mensageiros do reino celestial. É a razão de nós estarmos aqui. Se o Senhor nos abençoar, se o Senhor abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos familiares com essa prosperidade, amém, glória a Deus. Mas que essa não seja a nossa prioridade, que essas coisas não são as que vêm em primeiro lugar nas nossas vidas. Não, irmãos, em primeiro lugar vem quem? Vem o Senhor e a vontade dEle. Essa é que vem em primeiro lugar. Quem garante, né? Quem garante que nós vamos ver o amanhã? O amanhã que eu falo é a segunda-feira, amanhã. Quem garante que nós aqui veremos amanhã, na segunda-feira? Nós não temos condições nenhuma de garantir isso. Nós temos algum projetinho, algum planozinho para amanhã, para segunda-feira. Vou fazer isso, vou em tal lugar, vou fazer aquilo, vou comprar isso, eu vou vender, sei lá o quê. Temos um projetinho para amanhã, mas quem sabe se ele será executado? Quem garante? Que garantias nós temos? Nenhuma. Então isso é para falar que o nosso objetivo maior aqui não está nas coisas concernentes a essa vida, mas está sim em fazermos a vontade de Deus. Em fazermos o que Deus quer que façamos. Que se o Senhor nos der o amanhã, que amanhã nós estejamos dispostos, nós estejamos livres no sentido de toda a oportunidade que o Senhor nos der, vamos falar do amor dEle. Toda oportunidade que tivermos, vamos testemunhar do Senhor Jesus. Não só testemunhar falando, não, testemunhar pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelas nossas obras. Darmos testemunho de que somos compromissados e comprometidos com o Senhor. Porque as pessoas observam o nosso comportamento, observam o nosso jeito de ser. E se o nosso jeito de ser, o nosso comportamento estiver conforme a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, o Espírito Santo vai usar esse testemunho aí para falar com aqueles que estão à nossa volta, que não conhecem a Ele, que não servem a Ele. E com relação àqueles que estão mais distantes de nós, aqueles que nós não podemos ir lá pessoalmente, não temos condições de ir lá, mas podemos, de que maneira nós podemos contribuir para que essas pessoas também sejam alcançadas?
Sim, o método mais eficaz é a oração. Nós oramos por esses povos, né? Nós oramos pelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. A gente sempre fala dessa questão, né? E Jesus, ele chegou a falar que nós devemos lembrar-nos dos presos como se nós estivéssemos presos com eles, estivéssemos lá. Já pensou? Tentemos nos colocar numa situação como essa, tentemos nos colocar dentro de um presídio. E se falando de presídio no Brasil, a gente sabe que é muito difícil estar lá dentro. Lá é uma situação terrível, os irmãos sabem disso. Nós ouvimos e vemos muitas reportagens constantemente com relação a isso, a situação, a dificuldade que é lá nos presídios, que são nos presídios brasileiros. E em outras partes do mundo também não são diferentes, não. Pensar naqueles que estão nos leitos de hospitais. Quantos agora estão lá nos hospitais, isolados inclusive, distante de todos, sem poder ter acesso, sem poder ser visitado por familiares e amigos? Quantos? Muitos. E é uma situação difícil, muito difícil. Nós temos pensado neles, nós temos orado a Deus, intercedido ao Senhor por essas pessoas, né? Caleb falou aqui, a primeira vez que eu ouvi falar dessa população, né? Desse grupo de pessoas não alcançadas, para mim, eu confesso a vocês que não foi hoje que eu ouvi, já ouvi já faz um tempo, mas para mim foi surpreendente, né? O grupo dos ricos, extremamente ricos, que não são alcançados pela palavra de Deus, e daqueles pobres, extremamente pobres, que também não são. Que contraste de povos, de situações, de pessoas que não são alcançadas. O Evangelho não está chegando a eles. E o que nós estamos fazendo? O que temos feito? O que temos feito? Vamos fazer será que nós vamos ficar? Eu sempre falo, eu sempre prego assim, irmãos, eu sempre prego me incluindo, eu não me excluo, não, eu estou no meio também. Estou na mesma situação que os irmãos, não sou diferente de nenhum dos irmãos aqui, não. Né? Será que nós vamos ficar na nossa vida egoísta, de pensar só em nós? Só em nós? Olharmos só para nós, no máximo para os próximos aqui? E não vamos pensar nessas pessoas que estão passando para a eternidade sem salvação. Sem salvação. Esses dias eu estava ouvindo, o pastor Bira colocou no grupo um link de um missionário. E eu fui assistir depois a mensagem dele. E ele falou sobre um grupo de pessoas que eu posso colocar aqui no grupo dos não alcançados também. E não é um grupo fácil, não. Não é grupo fácil, mas não é fácil mesmo. Né? Ele falando, e é um grupo que está no presídio. É o grupo dos estupradores. Ele disse assim, ele disse que ele foi evangelizado no presídio e o diretor lá falando com ele, né, sobre aquele grupo e que ficava num pavilhão isolado, ele disse, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, nesse grupo, eu quero falar para eles. E ele foi lá falar para esse grupo. Eu não me lembro quantas pessoas tem no presídio que ele foi, nesse pavilhão, quantos tem lá, não sei, mas disse que cerca de 60 vieram à frente aceitando Jesus. É um grupo difícil, né? Muito difícil. Quando a gente pensa, né? Por que aquele indivíduo está lá, né? A gente mexe com a gente, né? Mexe com a gente. E agora você ir lá e oferecer para ele salvação graciosa, gratuita, por meio do Senhor Jesus. E você pensar naquela situação lá. Tem outro grupo também, que é o grupo dos pedófilos, que estava lá nesse presídio. Também. É um grupo difícil. Difícil. Difícil, mas é muito difícil. Muito difícil. E ele foi lá falar para esse grupo. Então, irmãos, existem muitas pessoas não alcançadas.
Pense numa eternidade. Pense que a causa das misérias e mazelas que o ser humano sofre e vivencia no mundo hoje é consequência do pecado. E Satanás é que está por trás do pecado. Satanás é que está por trás da opressão a essas pessoas, da escravidão, de fazer com que essas pessoas fiquem distantes de Deus, distantes da salvação, e fiquem envolvidos na prática do pecado, e essas pessoas precisam ser libertas, e a única pessoa que pode libertar é o Senhor Jesus. Mas para que Jesus a liberte, é preciso que tenha alguém para falar. E quem é que o Senhor usa para falar? Não são os anjos, não, somos nós. Somos nós. Mas se nós não podemos ir, nós podemos orar para o Senhor, orar, interceder, pedir ao Senhor, clamar, rogar a Deus. Amamos as almas, queremos ver os perdidos salvos, queremos, pelo menos devemos querer. O amor de Cristo em nós deve querer isso, deve fazer nós sentir desejo de salvação dessas pessoas, desses povos não alcançados, dessas pessoas que estão lá escravizadas no pecado e que precisam ser libertas. Se ele fala assim, pense no preso como se você estivesse lá, né? Quando a gente passa, se a gente passar a pensar nessa situação, nós seremos mais sensíveis, teremos mais sensibilidade para interceder ao Senhor por essas pessoas. Quantas pessoas estão depressivas hoje, agora, nesse momento? Quantas pessoas estão pensando em tirar sua vida hoje, agora? Muitas. Vocês costumam orar por aquelas pessoas que tem tendência suicida para que o Senhor liberte, para que o Senhor não permita que elas venham morrer, que elas não venham tirar a própria vida? É dever nosso estar intercedendo ao Senhor por essas pessoas. Mas eu não conheço ninguém. Mas muitas vezes está do seu lado, está do nosso lado. Muitas vezes está do nosso lado. Quem trabalha na educação sabe, os jovens, adolescentes que estão lá se cortando. Você pense aí, gente, que prazer a pessoa tem em se cortar, pegar uma faca, sei lá, qualquer objeto cortante, né, e passar assim e ver, sabe, cortando assim, ó. Se a gente tem um cortezinho, um acidentezinho na cozinha, quem está ali mexendo com a faca ali, qualquer coisa, a gente, entendeu? A gente dá. Agora imagine a pessoa friamente assim, ó, e vendo o sangue sair ali, vai de novo, mais um corte. Gente, essas pessoas precisam de libertação. E aonde está o poder libertador? Está na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. E nós temos orado, ao menos, porque eu não sei quem são. Muita gente não sabe quem são. Nós não estamos lá lidando com essas pessoas, mas sabemos que existem essas pessoas. Essas pessoas existem. Quantos adolescentes se cortaram hoje aqui na nossa cidade? Eu não sei. Mas é bem possível que tenha. Tomara a Deus que não tenha acontecido, mas é muito provável que tenha acontecido. Muito provável. Então são pessoas que precisam de Jesus. E Jesus está aqui. Jesus está em nós. Ele está em nós. Mas eu sei que eu não posso alcançar todo mundo, mas nós podemos alcançar por meio da oração. Da intercessão, né? Do clamor, do suplicar ao Senhor, de se colocar na presença de Deus para interceder por esse grupo, por esse tipo de pessoas, essas pessoas que se encontram nessa situação. Nós devemos fazer isso. Nós temos que fazer isso. Não podemos deixar para amanhã, não. Não podemos deixar para amanhã. E o diabo tem feito de tudo. O Satanás tem investido pesado para os crentes não orarem, para os crentes não se interessar por oração,
não gostar de orar, não querer orar, fugir de orar. E como tem crente fugindo de oração, não quer conversar com Deus, não quer clamar ao Senhor, não quer compromisso com a oração. Irmão, pelo amor de Deus, fazer igual Paulo, rogo-vos, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus. Oremos. Oremos. A Bíblia sempre fala sobre isso, para orar, clamar, suplicar, orar. Jesus que não precisava, a gente pode dizer assim, Jesus que não precisava, ele orava, passava a noite orando. Ele, Jesus, e nós, fugir da oração. Irmão, não parece, assim a gente não parece discípulo de Jesus. Não, a gente não parece discípulo de Jesus desse jeito. E o tempo é agora, o tempo é esse. O tempo é hoje. Nós tiramos tempo para tanta coisa. Spurgeon, um pregador, se não me engano, do século XIX, eu não lembro exato do ano dele, ele falou um negócio interessante. Ele disse que uma das ferramentas que Satanás criou, olha, quando ele falou isso, hein? Eu estou falando que ele foi século XIX. Depois eu posso até ver o período da época dele e falar para os irmãos em outro momento. Ele diz assim, que o Satanás criou algo tão... Ele não usou essas palavras não, mas eu vou usar essas palavras, depois a gente pode pegar até a frase completa com as palavras dele. Ele fala assim, que o diabo criou algo assim para distrair os crentes. Para distrair os crentes. Algo chamado entretenimento. Para entreter, distrair os crentes. Para distrair os crentes. Para os crentes não se voltar para Deus, não se voltar para a leitura da palavra. Os crentes não ter tempo para orar. Né? Não ter tempo de buscar a Deus. Deus sabe da minha vida, a vida corrida, a vida sempre correndo atrás, né? Sempre correndo atrás. Se a gente se dedicar ao Senhor, deixa que o Senhor resolve tudo na hora dele, né? Mas a gente não tem paciência, né? A gente quer ficar se cansando e correndo atrás, né? Não quer ir buscar o Senhor e confiar nele, porque ele vai resolver. Então Satanás tem usado o entretenimento, a distração com as coisas concernentes a essa vida, né? Uma coisa para que a gente se envolva com outras coisas, perca tempo com outras coisas e não se dedique a orar, não se dedique a ler a palavra de Deus, não se envolva com o Senhor e com as coisas dele. Não se envolva com Deus, não se envolva com o Senhor. Irmãos, acordemos enquanto temos a oportunidade. Enquanto nós estamos aqui, vamos nos despertar para orar, despertar para ler a palavra, despertar para buscar a Deus, se colocar na presença do Senhor. Senhor, eis-me aqui, olha, eu não sei não, mas o Senhor sabe de tudo, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o projeto do Senhor para a minha vida? Como servo do Senhor, como serva do Senhor, eu estou aqui, porque, irmãos, as coisas dessa vida, a gente sempre fala isso, são curtas, são passageiras, são de pouca duração, né? De pouca duração. A gente se mata ao longo da vida trabalhando para depois se aposentar e com a aposentadoria ser normalmente para comprar remédio, né? A gente investe a nossa vida toda nesse sentido. E se a gente investe a nossa vida toda gastando ela no que diz respeito ao serviço do Senhor, à vontade de Deus, se colocando na vontade de Deus, né? O que nós fizemos para o Senhor aqui, nós vamos receber na eternidade. Porque a aposentadoria que a gente receber aqui dessa vida aqui, se chegarmos lá, né? Ela vai ser, grande parte dela vai ser usada para gastar com remédio. Para gastar com remédio, para gastar com médico. A gente sabe disso. Por quê? Porque esse corpo aqui é frágil. Ele se desgasta. Está envelhecendo.
Ah, mas eu não sentia isso, mas agora está sentindo. Por quê? Consequência da idade. Ah, mas eu nunca senti isso na vida, mas agora está sentindo. Não tem jeito. É normal. Infelizmente é normal. Entendeu? A gente não gostaria que fosse assim, mas é. Fazer o quê? Se você se cuida um pouco mais, dá para equilibrar um pouquinho a situação, mas não livra de tudo não. Não livra de tudo não. Entendeu? Não é tudo não. Agora o que a gente faz, aí o que a gente faz para o Senhor é acumulado lá em cima. O serviço prestado feito para Deus aqui é acumulado lá em cima, para sermos recompensados na eternidade. Então vamos refletir, né? Vamos refletir, porque Jesus disse para nós amarmos como Ele nos amou. Aí a gente vai ver, eu estou amando as almas como Jesus me amou, do jeito que Ele me ama, né? Eu estou preocupado com as almas, eu estou querendo ver as pessoas salvas. O que eu posso fazer por isso? Começa orando, começa clamando, colocando essas pessoas. Aqui nós já foi apresentado um grupo de pessoas, mas existe outros mais, né? Existe outros mais que precisam de salvação. E a salvação está onde? A salvação está na igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos nós. A salvação está aqui. A salvação está aqui. A gente, nas coisas concernentes a essa vida, a gente não tem garantias nenhuma. 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 Alguns anos atrás, aí, início da década de 90, mais precisamente, né? Veio um plano econômico aí, alguns que dessa época aí vai lembrar, veio um plano econômico aí que confiscou o dinheiro de muita gente. Quem tinha dinheiro, né? Muita gente perdeu o dinheiro. Teve gente que se matou porque perdeu o dinheiro. Teve gente que ficou pobre. Aí você vai colocar sua confiança nessas coisas? Um vírus que está aí, se engrossar o caldo um pouquinho mais, ele para o mundo. Ele para o mundo. Olha o quanto ele já parou aí. E se apertar um pouquinho mais, ele para o mundo. Sim, e aí? O que é que a gente vai fazer? É o que está aí, hashtag fica em casa. Entendeu? Como é que a gente vai confiar e se segurar nessas coisas? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Não faz. Vamos fazer o quê? Vamos nos segurar no Senhor, na Sua palavra, no que Ele diz aqui. Aqui a gente pode confiar. Aqui a gente pode confiar. Porque se a gente for passar pelo fogo, Ele vai junto. Se a gente for pela água, Ele vai também. Se Ele disser assim, meu filho, nem um fio de cabelo vai cair da tua cabeça. Meu Deus do céu, pode vir o que vier. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Entendeu? Se Ele disser, olha assim, vai que eu sou contigo, meu amigo, pode estar lá na frente quem tiver. Se for necessário, Ele abre o mar para você passar de novo. Se for necessário, Ele para o sol para você andar no clarão do dia. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então vamos fazer o quê? Vamos obedecer. Vamos obedecer e vamos buscar o Senhor e fazer o que Ele manda na Sua palavra. Amém? Que Deus os abençoe. Que o Espírito do Senhor fale mais ao coração dos irmãos. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nós temos aqui uns pedidos de oração. Nós estaremos orando, mas a gente falou que essa live nossa de hoje, no momento vai ser a última, né? A partir de então a gente vai suspender as lives, já suspendemos da quinta e do domingo, né? A partir de agora a gente não vai ter live no domingo, né? Só se houver uma outra situação que favoreça, mas no momento a gente vai suspender as lives do domingo, vai continuar apenas com a live das terças-feiras com os jovens, né? E sábado tem as das crianças com a irmã Thalita, né? Essa daí vai continuar. A dos jovens na terça-feira
e das crianças no sábado à tarde, 4 horas da tarde com a irmã Thalita. Essas continuam, mas as lives de quinta-feira e de domingo aqui na igreja a gente vai suspender, né, por um tempo aí, tá bom? Louvado seja Deus. Tem uns pedidos de oração aqui, nós estaremos orando por Raquel, né? Raquel é irmã de Isabel, é minha cunhada. Ela está com problema de saúde também, está com pneumonia, a gente vai estar intercedendo ao Senhor por ela. Tia Raimunda também, né, que é tia de Isabel e tia nossa também, está enferma, a gente vai estar orando por ela. A irmã Leonice, né, e família, Leonice é tia da irmã Daiane ali, né? Ela está aqui pedindo oração. Temos pedido de oração também por Gastão, né, feito por Joilma que está lá na Suíça, pela irmã Lio está aqui, né, mora aqui no Gusmão. O irmão Joel, que é o pai delas, né? Estaremos orando também, que estão enfermos, né? Irmã Lio, Gastão e Joel, irmão Joel. E também pedido de oração aqui por alguns que estão afastados do caminho, por o Anderson, Wesley e Isley, né? Vamos apresentar também, orar também por aqueles que estão infectados com o coronavírus, também oração pelos povos não alcançados aqui no Brasil, né? Oração também pela mãe e família de Geisa, né? A dona Esmeralda, né? Fiquei sabendo que é prima do irmão, né? Tia? Sua tia. Nós estaremos orando por ela também, tá bom? Vamos orar, irmãos? Orar pela irmã Miriam, irmã Edmilson, que estão viajando. E se você lembrar de mais alguém, a gente sempre fala isso, se você lembrar de mais alguém aí, entendeu? Ore, interceda agora. E nas suas orações diárias, nas suas orações de todo dia, né? Pode acrescentar essas pessoas, coloque os povos não alcançados, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, coloque toda aquela pessoa que você conhece, que está precisando do milagre do Senhor, da providência do Senhor, interceda, porque essa tarefa, essa obrigação é nossa, amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, bendito Santo e Eterno Salvador, Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, por essa oportunidade preciosa de estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada uma das filhas do Senhor, dos filhos do Senhor que estão aqui nesta noite. Pai, que o Senhor continue a abençoar a cada um dos irmãos, das irmãs, abençoar o lar e a família de cada um dos que aqui estão representados nesta noite. Ó Pai, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet também, e os seus respectivos familiares. Pai, aquelas pessoas cujos nomes estão aqui, Raquel, tia Raimunda, a irmã Leonice, ó Deus, Gastão, a irmã Lio, o irmão Joel. Senhor, visita essas vidas, ó Pai, o Anderson, o Isley, o Wesley, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada uma dessas vidas. Senhor, nós te apresentamos também Dona Esmeralda também, Senhor. Que o Senhor possa visitá-la, Pai querido e amado Deus. O Senhor conhece a necessidade do milagre, Senhor. E o Senhor é todo poderoso. Ó Deus, e a estas pessoas que citamos os nomes aqui, nós como igreja do Senhor aqui reunidas neste momento, nós como servos do Senhor, nós daqui ordenamos em nome do Senhor Jesus, que o mal na vida dessas pessoas saia em nome do Senhor Jesus. E que elas sejam libertas, que elas sejam curadas, que elas sejam transformadas, que elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, te apresentamos aqueles que estão infectados pelo coronavírus, aqui no Brasil e fora do Brasil também, Senhor. Nós daqui também, como igreja do Senhor, ordenamos que o mal saia dessas vidas, que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, repreende, Senhor, a ação desse vírus no mundo, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Pai querido. Também te pedimos que venha confortar o coração das famílias enlutadas, ó Deus, que perderam algum ente querido. Venha confortar e fortalecer os corações dessas pessoas. Pai querido e amado Deus, te apresentamos, Senhor, os povos não alcançados aqui no Brasil que foram citados esta noite aqui na casa do Senhor. Ó Deus, que essas vidas venham receber a libertação, que essas vidas venham receber a salvação, que essas vidas venham reconhecer Jesus como Salvador. Ó Deus, que o Senhor possa enviar dos teus filhos, das tuas filhas, para falar do amor do Senhor, para falar de Jesus para essas pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa criar situações para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam libertas, ó Deus,
em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Pai, abençoa todos, fica conosco, nos dê essa semana na tua paz, nos despede para os nossos lares na tua paz, guarda-nos debaixo da tua poderosa mão, abençoa as autoridades do Brasil, toma cada um deles nas mãos do Senhor e opera na vida deles segundo a tua misericórdia. Abençoa a tua igreja, Senhor, do Brasil e fora do Brasil, ser com todos os teus filhos, ó Deus, fica conosco, guarda-nos debaixo da tua poderosa mão, nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.